Olá, muito bom dia. Obrigado por merecer a sua audiência e principalmente a sua companhia neste começo de semana. E a gente começa a edição desta segunda-feira do Noticidade Manhã com as notícias do trânsito da região. Nós vamos falar ao vivo com o repórter Renato Diniz, que tem as informações atualizadas. Bom dia, Renato. Seja bem-vindo novamente ao Noticidade Manhã. Obrigado, Fernando. Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Noticidade Manhã. Olha, Fernando, há 20, 30 minutos o movimento aqui na região central de Sorocaba era bem mais tranquilo, agora já começa a ficar mais carregado. A gente acompanha agora, está na Praça 9 de Julho, acompanha a movimentação na Avenida Moreira César. É uma semana diferente, semana com um feriado no meio, mas para quem vai para São Paulo, uma semana normal. Já tem lentidão. Quem vai para São Paulo pega o trânsito mais lento na Anhanguera, na altura do quilômetro 24, no sentido da capital. E também a partir do quilômetro 16, da Castelo Branco, já tem trânsito mais lento. E na Marginal Tietê, lá em São Paulo, já enfrenta congestionamento. Lembrando que hoje o rodízio proíbe carros de final de placa 1 e 2 de circularem no centro expandido da capital. Isso das 7 da manhã até as 10 da manhã e também das 5 da tarde até as 8 da noite. Fernando. Obrigado, Renato, pelas informações. Daqui a pouco a gente volta. Uma mulher morreu atropelada por um ônibus no final de semana em Jundiaí. De acordo com as informações do SAMU, a vítima estava com o namorado em uma moto na Avenida 9 de Julho, quando caiu e foi atingida pelo coletivo. Ela chegou a ser atendida no local, mas não resistiu. O namorado foi levado para o Hospital Pitangueiras com escoriações e foi liberado. Um adolescente de 16 anos foi apreendido em Porto Feliz. Segundo a polícia, o menor furtou um carro na cidade e seguiu até Sorocaba, onde se deparou com uma viatura da PM. Houve perseguição novamente até a cidade, onde o carro foi furtado. E lá, o rapaz foi detido e agora está à disposição da justiça. É hora de conferir os destaques dos jornais da região. O São Roque Notícias desta segunda-feira, 29 de abril, traz o seguinte assunto. Homem é morto com tiros na cabeça em Araçariguama. O fato, segundo o boletim de ocorrência, teria ocorrido na região central do município. Policiais militares informaram que foram acionados para uma ocorrência de disparos de arma de fogo e, ao chegar no local, encontraram a vítima caída. Uma equipe do SAMU chegou a ser chamada, porém o homem já estava morto. O corpo foi encaminhado ao IML de Sorocaba. O caso foi apresentado na delegacia de São Roque. O jornal de Jundiaí destaca: rodeado de policiais, falta segurança no Anhangabaú. JJ nos bairros apresenta raio-x do bairro onde a população sofre com a presença de usuários de drogas, pedintes e moradores de rua. Depois dos destaques da região, é hora de saber o que é notícia no Brasil, direto do estúdio do SBT Manhã com Patrícia Rocha. Foi preso agora de madrugada na cidade de Itapevi, na Grande São Paulo, o quarto envolvido na morte da dentista que foi queimada viva em São Bernardo do Campo. Tiago de Jesus Pereira, de 25 anos, chegou a ser levado para o DHPP, mas foi encaminhado para o 2º Distrito Policial de São Bernardo para ser interrogado. Outros 3 suspeitos foram presos durante o final de semana. Entre eles, um adolescente de 17 anos que admitiu ter colocado fogo na vítima. A quadrilha foi detida na madrugada deste sábado, na favela Santa Cruz, entre São Bernardo do Campo e Diadema, na Grande São Paulo. O local fica a 6 quilômetros de onde Cíntia de Souza foi morta. Entre os presos está Jonatas Cassiano Araújo, de 21 anos. Ele é o homem que aparece nessas imagens, sacando o dinheiro da dentista. Também foram presos Vitor Miguel da Silva, de 24 anos, e o menor, que completa 18 anos em junho. Ele é usuário de drogas, tem passagem pela Fundação Casa e era o mais cruel da quadrilha. Ele revelou que jogou o álcool na dentista, que já estava amarrada, com as mãos para trás. E ele, com o isqueiro, ele ficava fingindo que ia tocar para torturar essa senhora. Foi na quinta-feira que a quadrilha invadiu o consultório da dentista. Eles cobriram o rosto da paciente que estava sendo atendida e levaram Cíntia para a recepção. Um dos bandidos, Jonatas, saiu com o cartão dela e só conseguiu sacar R$30. Como Cíntia não tinha mais dinheiro, foi queimada viva. A morte de Cíntia pode pôr fim a uma série de assaltos semelhantes. Segundo a polícia, a mesma quadrilha cometeu entre 6 e 8 crimes. A maioria das ações em consultórios e com crueldade, queimando as vítimas para forçá-las a entregar dinheiro.
Numa dessas ações, um dos bandidos cometeu um erro fatal. Se passou por cliente e preencheu a ficha de cadastro com o nome e endereço verdadeiros. Foi o que ajudou a polícia. É preciso que haja uma resposta, uma rigidez adequada da legislação para que ao menos se proteja, portanto, o cidadão de bem. E o fim de semana também foi de perdas para a política e para a música brasileira. Morreu aos 83 anos o jurista Saulo Ramos. Ele foi consultor-geral da República e ministro da Justiça no governo José Sarney. Saulo sofria com problemas cardíacos e fazia hemodiálise. O corpo dele vai ser enterrado hoje no interior de São Paulo. E morreu também neste domingo o compositor Paulo Vanzolini. Ele tinha 89 anos e estava internado desde a quinta-feira passada no Hospital Albert Einstein com pneumonia. Paulo Vanzolini ficou conhecido por alguns clássicos da música brasileira, como Ronda, Praça Clóvis e Volta por Cima. Levanta, sacode a poeira, volta por cima. 7 pessoas ficaram levemente feridas em uma festa de formatura em Jundiaí. Segundo o Corpo de Bombeiros, parte do gesso do teto do salão que fica na Vila Rame desabou. As vítimas foram levadas ao Hospital São Vicente. Foi enterrada no final de semana uma jovem de 18 anos que morreu em São Roque após receber anestesias em um consultório dentário particular na cidade. A suspeita é de que a paciente tenha sofrido choque anafilático, uma espécie de reação alérgica. Luciana de Almeida Granadeiro Neto tinha 18 anos e era considerada uma jovem esforçada. Morava em Alumínio, cursava nutrição em uma faculdade de Sorocaba e pretendia se casar no próximo ano. Plano interrompido após consulta com uma cirurgiã dentista na cidade de São Roque para retirar os dentes do siso. Os terceiros molares são os últimos da dentição e normalmente surgem entre 16 e 20 anos. Segundo a família, Luciana reclamava dos dentes e marcou de extrair os 4 de uma única vez. A cirurgia marcada para a parte da manhã não chegou a ser realizada. A família afirma que assim que a anestesia foi aplicada, a estudante começou a passar mal. Estava tendo uma convulsão mesmo forte. Ela tá, acorda. Eu falei, não acorda não, vamos chamar a emergência. A estudante foi socorrida à Santa Casa de São Roque, que fica a poucos metros do consultório, mas não resistiu. Um boletim foi registrado pela família. A ocorrência consta como morte suspeita. Os parentes querem saber agora se a quantidade de anestesia para extrair os dentes foi exagerada para a paciente que pesava 43 quilos. Eu achei estranho o seguinte, falou que podia aplicar até 10 ampolas. Eu acho que não existe isso, entendeu? De anestesia. Isso que aplicou 6. Nossa, eu achei um absurdo já, pelo tamanho dela, tudo, achei um absurdo. Dona Evani, mãe de Luciana, chegou a atender aquele que seria o último pedido da filha antes dela ir ao consultório dentário. Mãe, faz uma sopinha para mim, porque eu vou poder comer quando eu voltar. Ela falou assim, faço, filha, assim. A situação trágica, que ainda será esclarecida pela Justiça, deve servir como alerta para que outros casos como este não venham a se repetir. Quero que isso fique de cima de alerta para outras pessoas que não passem por o que eu estou passando, porque ninguém sabe essa dor, só quem passa. Nossa produção tentou contato por meio de telefone fixo e celular da dentista responsável pelo consultório dentário em São Roque para ela se posicionar sobre o ocorrido. No entanto, ela não foi localizada e também não retornou nossas ligações. A Polícia Federal realizou durante o final de semana uma apreensão de 850 quilos de maconha, além de munições para fuzil, no quilômetro 78 da rodovia Castelo Branco, em Itu. Segundo os policiais, parte da droga estava dentro de um caminhão. O material apreendido foi levado para a sede da Polícia Federal, em Sorocaba. Também no final de semana, uma igreja foi assaltada em Jundiaí. Segundo a polícia, 2 homens, um deles armado, entraram na igreja evangélica e renderam os fiéis. Eles levaram dinheiro e celulares. Até agora, ninguém foi preso. Em Sorocaba, 2 homens foram presos suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em roubo a residências de alto padrão na cidade. Na carteira de habilitação, Alexandro Domingues de Almeida.
Mas a foto é de Fábio de Souza Bizarra, de 23 anos, já conhecido e procurado pela polícia. O documento é falsificado. Ele e Emerson Alves, de 26 anos, são suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em roubos de casas de alto padrão em toda a região de Sorocaba, inclusive em condomínios de luxo. Esse teria sido assaltado no ano passado com a participação de Emerson. A polícia estima que, na época, a quadrilha levou em produtos aproximadamente R$300 mil das vítimas. Os dois foram presos em uma abordagem de rotina feita pelos policiais durante patrulhamento na cidade. As informações levantadas sobre o carro utilizado pelos homens chamou a atenção da polícia. Hoje nós deparamos com esse veículo foi abordado e foi localizado os dois indivíduos aí procurados por roubos na região. O carro também tinha placa falsificada, era produto de furto. Na casa de um dos suspeitos foram encontradas uma pistola, além de munições. A polícia suspeita que esse grupo é responsável por outros ataques na região. Caso você tenha sido vítima do bando, a orientação é a seguinte: procurar a polícia, ou melhor, a delegacia mais próxima, ou ligar para o Disque Denúncia no número 181. Eu vou repetir, 181. Também em Sorocaba, um mercado foi assaltado por 2 vezes durante o final de semana no bairro do Éden. E o pior, de acordo com a vítima, pelo mesmo suspeito. No sábado, ele levou o dinheiro do caixa e no domingo voltou ao local com um comparsa e novamente praticou o roubo. O modelo do carro utilizado na fuga foi identificado pela vítima e durante esta madrugada, um veículo com as mesmas características foi encontrado incendiado no bairro Aparecidinha. Por enquanto, ninguém foi preso. Outro roubo a supermercado agora em Itu. 3 homens foram presos suspeitos de assaltar o comércio no bairro Vila Bandeirantes, na cidade. 2 deles estavam armados e entraram no estabelecimento logo pela manhã, quando os proprietários se preparavam para abrir o local. Os vizinhos perceberam a movimentação e chamaram a polícia. Os 3 foram presos em flagrante. Você já sabe, hoje tradicionalmente é dia de empregos aqui no Noticidade Manhã. E para saber mais informações sobre as vagas disponíveis no CAT de Votorantim, nós voltamos a falar ao vivo com o repórter Renato Diniz. Renato, muitas vagas disponíveis para a população da região? Olha, Fernando, felizmente sim. São aproximadamente 160 vagas para 40 funções diferentes. Para entender como funciona o CAT de Votorantim, para saber dessas vagas, eu converso agora com a gerente do CAT lá de Votorantim, a Sandra Portela. Sandra, muito bom dia. Bom, quais são essas vagas? Hoje nós temos muitas vagas disponíveis em vários cargos, né, sendo eles do auxiliar de produção até o técnico ou até o engenheiro. São vagas para diferentes escolaridades, né? Como a pessoa que tem interesse em se candidatar a uma dessas vagas, o que ela deve fazer? Em primeiro lugar, ela precisa se qualificar, né? Cada pessoa, cada função, ela tem a sua qualificação. Então, muitas vezes, tem pessoas que ela quer participar de uma vaga, mas ela não tem aquela condição, né, que a vaga exige. E para participar da seleção por meio do CAT? Precisa pagar? O que ela precisa apresentar? Nosso trabalho é gratuito, basta ela comparecer no CAT munidos de currículo, né, e principalmente a carteira profissional. Nós encontramos muita dificuldade hoje, o profissional ele vai até nós com o currículo, mas muitas vezes não leva a carteira profissional. E para a gente se torna complicado, porque muitas vezes você está com o candidato na tua frente e não tem a possibilidade de encaminhá-lo naquele momento. Bom, são 160 vagas. Normalmente essas vagas costumam ser preenchidas rapidamente ou é mais difícil achar um profissional adequado? Depende muito da vaga. Tem vaga que demora um pouquinho mais, mas a maioria são rápidas. Demora quando você depende, um exemplo. Trabalhamos muito com agências em Sorocaba, então tem aquele trâmite, CAT, agência e agência empresa. Por isso demora um pouquinho mais. Trabalha em Sorocaba, então as vagas não são só para moradores de Votorantim, nem só em empresas de Votorantim? Não. Tanto pessoas de Votorantim como Sorocaba podem participar, porque nós atendemos hoje empresas de Sorocaba, Votorantim e muitas até da região. Bom, o CAT fica na praça de eventos, né? Também pode se comunicar com o CAT por meio de e-mail, né? Sim, nós temos o site, que seria o votorantim.sp.gov.br, o e-mail, né, que seria cat@votorantim.sp.gov.br,
ou a pessoa comparecer até o CAT, onde nós estamos na Praça de Eventos, Lecide Campos. O ponto de referência é o aquário na Praça de Eventos. Muito obrigado pelas informações. Bom, depois de saber das vagas em Votorantim, agora você vê as vagas em outras cidades da região. O posto de atendimento ao trabalhador de Várzea Paulista tem vagas para inspetor de qualidade, auxiliar financeiro, líder de limpeza e operador de logística. O PAT fica na rua José Dias de Castro, número 160, na Vila São José. Salto oferece vagas para auxiliar de linha de produção, jardineiro, oficial de serviços gerais e recepcionista. Os interessados devem ir até a rua José Revel, número 270, no centro da cidade. Em Itapetininga, há vagas para analista de sistemas, eletricista, engenheiro civil e motoboy. O PAT fica na rua Coronel Afonso, número 790, no centro. No posto de atendimento ao trabalhador de Itu, há vagas para mecânico de ar-condicionado, motorista de ônibus, auxiliar de padeiro e marceneiro. O PAT fica na Avenida Itu 400 anos, sem número, no bairro Itu Novo Centro. Acabou de ver as vagas de emprego disponíveis na região? Então não saia de casa ainda e preste atenção. Elisângela ficou desempregada por 5 meses e, com auxílio de uma agência de recrutamento, recebeu dicas de como se portar em entrevistas. A postura, vestimentas e o que a gente fala, a gente às vezes acaba perdendo uma oportunidade de emprego justamente por isso. De acordo com a recrutadora Deise Cruz, a maioria das pessoas insiste no mesmo assunto, sem perceber que a falha é grande: falar mal do último emprego. Nesse momento, ele não tem que falar mal da empresa. Ele está vendendo o potencial dele, está vendendo o profissional. Então, ele não está lá para julgar ninguém. Outras atitudes devem ser evitadas pelos candidatos. Se de repente o celular vir tocar, já é uma falha tocar, tem que mantê-lo desligado. Então, se de repente acontecer, pede desculpas, desliga normalmente, não parar para atender. O curso de graça com especialista em recursos humanos foi a saída que esta agência de empregos em Votorantim encontrou. Precisa ter o endereço de e-mail, tá? Para que o entrevistador, no caso a selecionadora, consiga entrar em contato com vocês de alguma forma. No momento da entrevista, não utilizar saias muito curtas, decote, então procurar roupas de preferência mais social. Esta mulher passou por um curso parecido. Logo depois conseguiu uma colocação. Gaguejava muito, falava demais, era para falar menos e prestar mais atenção, ouvir mais. Então eu melhorei bastante nessa parte. Estou contente, estou feliz, há 6 meses empregada já, graças a Deus. Existem muitas vagas, mas nós não encontramos os candidatos por falta de qualificação. De olho no primeiro emprego, os adolescentes não perderam a chance. Jennifer, de 16 anos, aproveitou o apoio da analista de RH. Quero ter mais aprendizado, assim, ter mais coragem, perder mais a vergonha nas entrevistas, ter um futuro, Chance valorizada por todos. Eu costumo falar demais e me expressar muito enquanto eu falo. Então, para um primeiro dia, a gente aprendeu bastante e com o decorrer do curso vai aprender mais ainda. Sair daqui com outra cabeça, arrumar outros empregos aí, porque o mercado de trabalho hoje em dia está bem favorável a gente. É só ter qualificação que a gente arruma. É isso aí. A semana começa com sol e muitas nuvens na região. Nós temos imagens ao vivo de Sorocaba, onde neste momento o tempo permanece nublado. As temperaturas na cidade devem variar entre 15 e 26 graus. Confira como fica o tempo em outras cidades. Em Itapetininga, a mínima prevista é de 15 graus e a máxima chega aos 25. Campo Limpo Paulista tem máxima de até 26. Em Piedade, as temperaturas ficam entre 13 e 24 graus. Porangaba tem mínima de 16 e máxima de 27. Durante o final de semana, o ministro dos Esportes esteve na cidade de Itu. Em menos de um mês, esta foi a segunda vez que Aldo Rebelo veio à região. Em visita ao cartódromo de Itu, Aldo Rebelo posou para fotos ao lado de pilotos de várias idades. A visita é para comemorar os 19 anos do Centro de Atividades de Kart. O automobilismo é um esporte importante
revelou para o Brasil e para o mundo talentos como o Ayrton Senna, o Fittipaldi, o Piquet, entre outros. E nós temos essa preocupação. O kartódromo é destaque no país quando o assunto é alta velocidade e já sediou competições importantes. São 60 boxes fechados, arquibancada para 1.000 pessoas sentadas e pista com 1.240 metros de extensão e 8 metros de largura. Além da visita do ministro, pilotos de várias partes do país participaram de mais uma etapa da 11ª edição do SKB, Super Kart Brasil, projeto que começou há 3 anos. Hoje a gente é um dos melhores e maiores campeonatos de kart do Brasil. Tentamos juntar todos os melhores pilotos e os melhores karts e sempre nas melhores pistas, que essa é a nossa filosofia. Foi realizada também a tradicional festa de São Jorge em Itu. E, como sempre, a atração principal foi a procissão, feita pelos cavaleiros. Ah, festa boa essa, viu? E animou. A senhorinha até cantou junto, olha só. Ela é uma das assistidas do Lar São Vicente de Paulo, local onde este ano foi comemorada pela primeira vez a tradicional procissão a São Jorge. A nossa casa tem 108 anos, nós temos 88 assistidos, 53 funcionários, então é de grande importância tanto essa renda obtida nesse evento, como esse movimento festivo que traz muita alegria para os nossos assistidos. Uma das maneiras de arrecadação veio bem saborosa, cada prato desses, R$10. Quem também saboreou a festa foram as crianças, que aproveitaram os brinquedos disponíveis. A família Sanches acordou cedinho para cavalgar. Todo mundo reunido. Para o pai, momento de recordar. Porque é uma tradição há muito tempo, meu pai gostava, minhas crianças gostam. Então a gente sai, tudo que é desfile, cavalgada, tropeada, romaria, a gente faz o que pode, dá um esforcinho e sai. E os filhos? Ah, esses cavalgam antes mesmo de nascer, não é, mamãe? Desde que nós nos casamos, desde que nós namorávamos, meus filhos foram nascendo, já foram participando também. E sempre nós procuramos estarmos unidos nesses eventos. Estar com a família é bom. E entender que tudo isso é por conta da fé, fica melhor ainda. São Jorge inspira garra, valentia, dá força, dá alegria. Vai cavalgar aí por toda a vida? Pra sempre. Até o último dia, se Deus quiser. Qual é o nome daquela mulher, a flor da noite na boate azul? Bacana. Só uma correção, eu falei anteriormente que a procissão foi feita na cidade de Itu, quando na verdade a cidade correta é Tatuí. Me perdoe. O Noticidade da Manhã desta segunda-feira fica por aqui. Outras notícias da região você acompanha logo mais, à 13h, com o Nolan Robertos no Manchetes Noticidade. E a gente encerra esta edição com imagens ao vivo da Avenida Moreira César, em Sorocaba. Um ótimo dia para você e sua família. Saúde e sucesso!